Meus amores, é uma boa noite. Eu vou. Eu vou soltar o quê? É. Mateus. Deixa eu ver aqui, é Mateus 4. Pronto, já achei. Meus amores, Mateus 4. Sabe por quê, né? Sempre quando. Meus amores, eu fui medicado com vocês, não, né? Uma boa noite. Boa noite pra vocês. Uma boa quinta-feira. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. E embora justamente para o quê? Para a palavra de Deus, né? Meus irmãos, logo no começo do ministério de Jesus, né? O que é que Jesus estava conversando? As mesmas coisas que eu falava para vocês. Meus amores, Jesus estava pedindo que o povo que venha ao arrependimento. E é o versículo que eu vou ler para vocês agora. Entendeu? Sempre eu falo para vocês o que? Se arrepender e o que? Colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Para você, porque as pessoas acham que elas pensam assim, a maneira errada. Elas pensam como, Meire? Meus amores, elas pensam que Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação é para todo mundo que morrer vai para o céu. Só que não é bem assim que está escrito nas Santas Escrituras, não. E eu acho engraçado que as pessoas o que negam isso do ser humano. E isso, meus amores, é uma hipocrisia tão grande, porque as pessoas o que? Fica nesse mundo vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, sem saber que quando sair daqui vai para um canto que você jamais imaginava. Não é para o céu não, porque para o céu só entra, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. As pessoas não estão com Jesus, não aceitaram Jesus, não aceitaram, não colheram o sacrifício que Jesus fez, não estão caminhando com ele, e quando saíram dessa terra, foi pro céu, ou então, vou pro céu. Meus amores, nas Santas Escrituras diz que vocês só entram no céu, como Jesus mesmo disse, se vocês nascerem de novo. Ser o que? Uma nova pessoa em Cristo Jesus. Senão, é impossível vocês herdar o reino do céu. Esse céu aí tá, o céu aí azulzão, bonitão, maravilhoso, que quem? Nosso Pai fez com as próprias mãos, né? Com o poder da palavra dele. E então, assim, aí as pessoas, não, a gente não vê o inferno, não existe inferno não. Pois existe o inferno e é real, e existe, tem escrito nas Santas Escrituras. Vou ler pra vocês o que tá escrito. E vou soltar os sonhos, como eu prometi a vocês. No meu dia eu prometi a vocês que eu ia soltar os sonhos, e eu vou soltar os sonhos agora tudinho. Nem que eu vá dormir 12 horas da noite, mas eu vou soltar os sonhos, entendeu? E vou ficar o quê? Sempre conversando com o quê? O povo de Israel, onde Jesus Cristo nasceu, né? Por que, Meire? Porque lá foi que começou o ministério de Jesus. E foi se expandindo pela terra inteira. Todo mundo já ouviu falar de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, que semeou o quê? Que nos deu vida eterna, entendeu? Por causa de quê? Por causa do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Mas, para aquelas pessoas que colhem, se vocês confessarem Jesus e vocês aceitarem aquele sacrifício que Jesus fez, vocês são o quê? Libertos, entendeu? Se vocês confessarem e vocês crerem, realmente ele muda vocês, cura vocês. Meus amores, eu tô lendo assim porque eu já li. Eu tô falando assim porque eu já li, entendeu? Mas, como eu tô conversando com vocês, agora eu vou começar a soltar que tá escrito nas Santas Escrituras. Ó, é Mateus 4, versículo 16 e versículo 17. Sempre eu presto atenção que o versículo 16 e o versículo 17, ele tem um grande... Todos eles têm importância, mas eles falam mais do que... Mais conosco, entendeu? Somente nesse tempo de hoje. Nessa última geração, né? Ó, o povo assentado em trevas viu uma grande luz. Vocês viram aí? É o que nós estamos nesse período. Naquele tempo era o que? Era da salvação que Jesus estendeu ao mundo inteiro. E agora nós estamos o que? Nessa mesma... O mundo inteiro está em trevas. Se vocês prestaram atenção, não? As luzes são aquelas pessoas o que? Que colheram o sacrifício de Jesus. Então, são aquelas pessoas que colheram, então, Jesus permanece nelas, entendeu? Por causa de quê? Por causa do sangue. Por causa de quê? Por causa do corpo que vocês comem na Santa Ceia. Então, toma nas missas, né? Então, assim. Mas, meus amores, tem muitas pessoas o que estão com falha perante a Jesus. Que às vezes não come nem bebe do sangue, nem come do corpo dele. Por quê? Porque está dentro da igreja e está com falha. Então, conserta os teus caminhos com Jesus. Porque se não for a Santa Ceia, fosse a vinda dele, fosse ele mesmo que viesse não. Se for ele mesmo que vem buscar a pessoa no dia da Santa Ceia, já parou para raciocinar?
Aí as pessoas que tomaram ceia subiram com ele, as que não tomaram ceia ficaram na terra. E que se lamentando. Por quê? Porque perderam a oportunidade. E é isso que está prestes a acontecer. Vocês perderam o quê? Uma oportunidade que Jesus está dando a vocês, né? Após a vinda de Jesus, se vocês quiserem, vocês vão ter que morrer pelo amor dele. Se vocês quiserem, para a glória de Deus, entendeu? Nesse dia que Jesus vir, né, Jesus vai colocar muitas coisas em dias, né? Só em vocês verem ele. Só em vocês verem ele, vocês vão colocar, vocês vão querer ele, vocês vão saber que o que nós estávamos conversando com vocês, tudo era verdade. Que Jesus estava falando com vocês, entendeu? Acorda, acorda, Jesus está voltando. Ó, o povo assentado em treva viu uma grande luz e para os que estavam assentado na, na região e sobre a sombra da morte, reinou a luz. Então, meus irmãos, por causa de quê? Por causa da ressurreição do Cristo, entendeu, meus amores? Ó, vou continuando aqui, ó. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus amores, vocês estão vendo aí Jesus falando o que com vocês? Pedindo o que? Para vocês se arrepender, que o que? A vinda de Jesus já está próxima. Mesmo, mas Jesus está falando o que? Aqui, nesse dia aqui que Jesus estava falando, Jesus estava falando o que? Da salvação que ia ser estendida ao mundo inteiro. Para quê? Para aquelas pessoas que colhem, para aquelas pessoas o quê? Que renunciam tudo pelo amor dele. Aí essas pessoas têm o quê? Salvação. Quando vocês o quê? Confessam Jesus com os lábios perante os homens, aqui na face da terra, porque Jesus fez o sacrifício por nós, foi perante a todo mundo, assim, perante ao povo, entendeu? Então, vocês também têm que confessar Jesus, acolher aquele sacrifício que Jesus fez perante ao povo, igualmente Jesus fez, entendeu? Se vocês não colherem, vocês não têm parte com Jesus. Se você, preste bem atenção no que eu estou dizendo, se vocês não acolherem o sacrifício de Jesus, vocês não têm parte com Jesus, não. Vocês estão entendendo? Vou repetir as mesmas coisas que Jesus falou aqui, meus amores, porque eu amei essa passagem. Essa passagem, eu vou sair dessa terra falando, proclamando ela para vocês, entendeu? Eu quero que seja, no dia que eu esteja proclamando ela para vocês, aí Jesus vir e nós subimos com ele, né? Então, nós passaremos da morte para a vida, né? Glória a Deus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você escutou aí? Glória a Deus. É Mateus 4, versículo 17, que eu acabei de ler para vocês. Vocês entenderam, meus amores? Agora aqui vai o que? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muitas parábolas juntas. Jesus só dando puxavão de orelha, né? No povo israelita e naqueles outros também que estão ali por pertinho, né? Então, mas... Aí vocês vão dizer assim, mas será que isso era só para aquele povo? Não, meus amores. Jesus estendeu a salvação, não foi só para o povo de Israel, não. A salvação é para todo o povo que existe na face da terra. Tem fôlego de vida? Então, isso é para vocês. Agora, se vocês o que? Acolher e começarem a andar com ele. Entendeu, meus amores? Bora lá para mais? Bora para mais? E ainda vou soltar o sonho, viu? Calma lá. Aqui, ó. Aqui é o Sermão da Montanha. Aqui fala sobre a vingança. Vou ler essa parábola porque ela é bem pequenininha. Isso aqui vai muito mais, sabe por quê? Para essas pessoas que guardam o quê? Guarda rancor, guarda ódio no coração. Se vocês não nascerem de novo, é impossível vocês herdar o reino dos céus. Justamente por causa do que eu vou ler para vocês agora. Ó. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Meus amores, vocês estão vendo aí, né? Então, se essa aqui era aquela lei que Deus estendeu à humanidade antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, Jesus modificou. Não modificou, ele é o quê? Ele apurou mais ela ainda, para ela ficar ainda mais firme e mais forte. Presta atenção aí, ó. Eu, porém, aqui é Jesus, olha.
Ele não desmanchou o que estava escrito, entendeu? Jamais. O que o meu pai falou vai ficar até nos finais do tempo, não, eternamente. Ó, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se guardar, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Você está vendo aí? O que Jesus disse, que quando a pessoa faz mal a gente faz o quê? Deixa o quê? Essa pessoa continuar, entendeu? Mas aí, quem vai tomar de conta do que a gente deve fazer é Jesus, é o nosso Pai. E sobre quando está nas mãos dele, né? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, largar-lhe também também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, entendeu, meus amores? Quando alguém faz o quê? Quando alguém quer caminhar com a gente não vai só uma milha não, a gente vai logo 2, entendeu? Meus amores, bora lá, continuando aqui. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Você está vendo aí, meus amores? Meus amores, aqui ó, terminei esse sermão da montanha. Terminei assim, meus amores, presta atenção. Eu terminei essa parábola, mas tem muito mais do que ensinamento pra gente. Jesus ensinando o quê? Como a gente deve o quê? Se comportar nesse mundo, para quando a gente sair desse mundo, nós ir para o quê? Para esse céuzão azulzão bonitão que nós estamos vendo. E lá está o meu Pai, e lá está Jesus. Então, se lá está os anjos, lá está os nossos antepassados, que o quê? Que deixaram tudo de lado para o quê? Para estar na presença do nosso Pai. E é isso que nós devemos fazer. Deixar tudo de lado para nós caminharmos o quê? Com Jesus. Meus amores, eu vou entregar para vocês, agora eu vou fazer o quê? Ó, outra parábola se chama de alerta, ó, sobre o adultério. Essas parábolas aqui do começo de Jesus, né, assim, logo no começo do livro de Mateus, Jesus falando. Meus amores, era só o quê? Só alerta. É só alerta, porque tem que falar dentro das igrejas, dentro das missas, mas não falam não. Não falam não. Eles falam o quê? O que eles querem, não é o que Jesus quer. Porque o que Jesus quer é o que? Alertar vocês. Para que vocês o que? Se saia dos caminhos para que caminhem com Jesus. Não é qualquer caminho que Jesus caminha, entendeu? Ó, a importância da lei. Você está vendo aqui outra parábola maravilhosa, a importância da lei. Meus amores, agora Jesus me incomodou um pouquinho. Jesus quer que eu fale com vocês agora o quê? É o sonho que eu tive sábado. Não sei se sábado foi 4 ou foi 5, não estou lembrada, só sei que eu sonhei com Jesus. E Jesus mandou uma mensagem para a igreja, que é a igreja católica. E, meus amores, sobre outro sonho que eu tive, esse sonho é o quê? Esse outro sonho que eu tive, que eu sempre solto para as pessoas, esse sonho é para as igrejas evangélicas. Que Jesus escreveu no céu, eu volto, e também Jesus escreveu outras coisinhas. Mas só que o que eu decorei só foi esses dois que eu sempre falo pra vocês nos vídeos. Que Jesus escreveu no céu o nome volta, dizendo que tá voltando. Pra vocês estarem de quê? Evangélico, de alerta. E o que foi que Jesus falou pra tu, Meire, nesse sonho que tu tá falando aí, que tu sonhou sábado? Meus amores, eu vou pra vocês agora, nesse exato momento. Jesus falou, eu vinha no caminho, vinha eu, Jesus e uma mulher. Meus amores, via eu, Jesus e uma mulher, num caminho assim, areal.
um caminhão de areia. Ele fez essas estradas. Então, vinha eu, ele e essa mulher. E então, assim, meus amores, e Jesus vinha ensinar assim, olha, tu vai... Jesus disse desse jeito, eu vou falar do jeito que Jesus disse. Tu vai na igreja católica e fala toda a verdade. Quando Jesus parou de falar assim, o inimigo veio pelas nossas costas. Nós três assim no meio da estrada. Aí o inimigo veio. Aí na mesma hora Jesus se virou, aí Jesus ficou guerreando com ele. E meus amores, eu e a mulher se afastou um pouquinho pro lado, eu me afastei também, ficamos reparando Jesus brigar, né? Só que a mulher teve mais atitude do que eu. A mulher, sabe o que a mulher fez? A mulher, na hora que Jesus deu um empurrão nele, a mulher foi lá e pegou na mão de Jesus e puxou ele. E Jesus acompanhou ela e ficou perto de nós. Aí, meus amores, o inimigo veio com ódio medonho de Jesus que vinha para pegar ele. Sabe o que ele fez? Ele se tacou por cima do escudo que Jesus... Foi Jesus, foi nosso pai, né? Ele botou, né? Então, com o escudo, ele se tacou em cima desse escudo. E Jesus sumiu. E a mulher também, né? E eu saí andando, né? Eu olhei assim, né? E eu vi que ele não passava e eu saí andando. Fui lá para a igreja onde Jesus tinha mandado. Quando eu cheguei na igreja, a igreja cheia de sujo. Mas era tanto do sujo, eu cheguei logo na porta da igreja e disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse pessoal, Jesus? Eu falando, né? Na porta da igreja, como é que eu vou falar com esse povo? Eu falo igualmente quando eu vou na igreja evangélica. Eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu falo desse jeito. Do mesmo jeito eu falei na igreja evangélica. Ó, na igreja católica, eu cheguei na porta e disse assim, como é que eu vou falar com esse povo? Aí eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja, entendeu? Meus amores, mas era tanto sujo, mas tanto sujo, assim, escondido nos cantinhos, tudo assim, nos cantinhos. Aí, meus amores, vocês sabem o que é sujo? É pecado. Vocês sabem o que é sujo? É pecado. E Jesus está dizendo, mesmo o que Jesus quer dizer para tu dizer toda a verdade? A igreja católica, ela é cheia de quê? Cheia de coisas que Deus abomina, ao que é a idolatria. E para completar, o padre, né, que sei lá como é o nome dele, né, São Francisco, eu não sei como é não. Sei que ele fica lá no outro país fora, não sei nem onde é, né, só ouvi falar. Então, esse padre aí, ele liberou o casamento de homem e mulher na igreja onde é para casar o homem e a mulher. Aí, foi isso aí que tem na Santa Escritura, a quebra de aliança que ele fez. E eu acho que nem eles se tocaram, mas eles quebraram, eles fizeram o quê? Uma quebra de aliança com Deus. E transgrediram a lei de Deus. Eles se rebelaram, transgrediram a aliança. Por quê? Porque Deus disse, não terás outros deuses além de mim. Isso aí eles sabem de cor. E também, até as ovelhas também sabem que nós jamais pode fazer isso. Agora, eu me pergunto, por que os católicos sempre têm mais de escultura dentro das suas casas? E ainda é com elas no braço, ainda vai para um canto, vai para o outro, levando elas. Meus amores, isso é pecado. E vocês, padres, vocês estão conduzindo essas ovelhas que são de vocês, não. São de Jesus, vocês estão conduzindo elas para o inferno. Vocês também estão indo para lá. Mas elas não estão na igreja católica, não é para ir para o inferno, não. Elas estão lá para ir para o céu. Quando vão para a igreja católica, quando vão para a igreja evangélica, essas almas que vocês estão guiando, essas almas, elas estão procurando as portas do céu. E vocês não entrem, nem vocês deixam elas entrarem. Por que, Mary, tu está dizendo isso? Porque, meus amores, vocês lê que aqui Deus, a primeira coisa que Deus diz, que Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Vocês pegam e botam o que essas pessoas? Para o quê? Se prostrarem perante imagens de escultura. Aí vocês acham que vocês não quebraram a aliança com Deus? Quebraram. Vocês quebraram a aliança com o nosso Pai. Sobre o povo evangélico, eu vou logo nos dois. Primeiro, o povo evangélico também anda falha com Deus? Anda sim. Jesus disse que eles andam com negligência. Lá no livro do Apocalipse tem dizendo. Eu sempre falo esse versículo para vocês. Jesus o quê? Quando vir, as pessoas vão ficar na terra. Por quê? Jesus o quê? Tomando as pessoas em espírito, levando ao céu, conversando com elas. E depois manda elas vir para a terra para elas anunciar, elas abrem a pulga na internet a anunciar. Sabe o que eu escutei? Que dentro de uma cidade tinha 10.000 pessoas. Só subiu 100. O restante, meus amores, presta atenção. Uma cidade, sei lá quantas igrejas tem, né? Por exemplo, tem 5 igrejas, 6 igrejas. Só subiu 100 pessoas. De que 10.000 pessoas que existem numa cidade. Noutra cidade tem 20.000, só subiu 150. Essas outras pessoas. Umas vão o quê? No dia da vinda de Jesus é um dia de trombeta. Umas vão o quê? Umas vão direto para o quê? Para o abismo. Por causa de quê? Por causa de maus ensinamentos, por causa de má doutrina e por causa de vocês estão pegando essas pessoas
Vocês estão pegando essas ovelhas. Estão fazendo o que com essas ovelhas? Agora eu vou falar nas outras escrituras com vocês. E Deus vai mostrar a vocês o que é que vocês estão fazendo com ela. Primeiro que está falando, porque está falando para os dois. Tanto para os padres como os pastores. Pastor aqui para mim só existe um, que é Jesus. Foi o único que guiou as ovelhas e que guia as ovelhas para elas ir para o céu. Os outros não. Jesus disse. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus falou do homem rico? O homem rico. O que esse homem rico fazia? Ele tinha muita riqueza. E o que foi que ele fez, meus amores? Ele trocou a salvação dele pelas riquezas dele. Do mesmo jeito tá o quê? E Jesus disse que a riqueza é como se fosse um Deus. Qual é o ser humano que vai viver sem o dinheiro? Por isso que Jesus comparou com muitas pessoas o quê? E hoje em dia o que essas igrejas têm, Meire? Meus amores, sabe o que essas igrejas têm? A maioria das igrejas evangélicas, elas são movidas, não é pela palavra de Deus, o interesse delas não são nas almas. Não são nas almas de Jesus, não. O interesse delas são o quê? No que as ovelhas podem oferecer a elas, entendeu? E Jesus quer que vocês cuidem das ovelhas. Não as ovelhas, cuidar dos pastores. Nós temos o quê? Que ser cuidado, por quê? Pelas pessoas que estão responsáveis. Jesus chama nós de guia. Se eu fosse um pastor, Jesus me chamou de guia aqui nas Santas Escrituras. Como Jesus falou, com os escribas e com os fariseus, vocês são guia, cego. E Jesus ainda falou muito mais coisas, que dá vontade até de eu dizer, mas não vou falar não. Vou deixar para outra oportunidade. Bora pra cá, o livro de quê? Vou pro livro de Jeremias. Vou falar o que Jesus quer, o que nosso Pai quer falar com vocês. Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Ó, profeciais sobre o Messias. Você já entendeu, né? Ó, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Jesus está dizendo, ai de vocês. Ai de vocês. O primeiro ai tá para acontecer, porque o povo que estão o povo que estão com as Santas Escrituras na mão, mas eles ficam assim como se fossem as pessoas cegas. Ai, vocês sabem o que é o ai? O ai é o que vai acontecer agora no arrebatamento. No arrebatamento, povo católico, é o ai. Ai de vocês, pastores. Não vou falar mais pastores não, porque Jesus, eu chamo Jesus de meu pastor. Vou chamar pastor, vou chamar guia. Ai de vocês, guia, que conduz as ovelhas. Para não atingir só pastor, só os padres. Vou falar assim, ai de vocês, guia. Porque foi assim que Jesus tratou. Mas Jesus trata vocês o quê? Quando vocês estão fazendo as coisas certinhas, Jesus trata vocês o quê? Como o quê? Como pastores. Entendeu? Mas, meus amores, tem que estar em vigilância. Jesus apareceu para mim em sonho, mostrando que estava guerreando com o inimigo para mandar uma mensagem para a igreja católica. E para a igreja evangélica também. Jesus chama vocês o quê? O arrependimento e vocês se confessar a vida de vocês com Jesus. É igualmente aquela parábola que tem nas Santas Escrituras, que eu sempre solto ela para vocês. Jesus dizendo o quê? Jesus falou assim, desse jeito que eu vou falar para vocês. Jesus diz que aquelas... eu vou falar aqui, a parábola em Mateus, a parábola que das candeias. Que nós somos o quê? Nós somos luzes. Aí quando Jesus vinha, aquele azeite da lamparina tá apagado, igual aqueles crentes que tá lá na igreja só para cumprir o quê? Só para cumprir regra, né? Tem pessoas que vai para a igreja só para cumprir regra. Por isso que Jesus disse, olhar no teu corpo, na parábola de Jesus, que Jesus disse, olhar para ver se no teu corpo não existe o quê? Algum canto escuro, que tem o teu corpo todo luminoso, entendeu? Que se tiver treva, por causa dessa treva, assim, tu pode estar luminoso, mas se tiver algum canto do teu corpo com treva, você pode ter certeza que nesse dia que Jesus vinha, vocês não podem. E os católicos?
Os católicos eu não posso mais nem falar mais nada, por causa de quê? Se Jesus vir pegar vocês do jeito que vocês estão querendo ir para o céu. Vocês estão na igreja católica, é para ir para o céu. Mas vocês acham que vão para o céu quando vocês morrerem? Não, Jesus está próximo de voltar e te pegar com vida e tudo para te levar para o céu. No céu, nos ares que vocês vão ser mudados, entendeu? Aí você vai mudado na terra, né? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Pensa num homem tremendo. Vou continuar aqui no versículo, ainda vou falar mais coisas. Eu vou lá para o livro de Mateus e falar mais coisas com vocês. Tudo que está escrito está Santas Escrituras. Apaga aí, apaga, desse feijão. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Jesus está falando com quem? Deus está falando com quem? Com os pastores que faz o quê? Que apacentam o seu povo. Será que é só os pastores? Não. É os pastores, é os padres. Entendeu? Esse povo que conduz ovelha. Então, Jesus está chamando a atenção de vocês. Vós desprezaste as minhas ovelhas e afugentaste. Vocês estão diz o quê? Desprezaste. Vocês estão desprezando as ovelhas de Jesus com negligência. Por quê? Porque não fala Santas Escrituras corretamente do jeito que é para ser. A ovelha escuta a voz do pastor dela. Agora tá faltando o quê? Na igreja católica meus amores, eu engancho. Tem que ter disciplina. Porque disciplina é em vocês mesmos, padre. Porque para vocês conduzir as pessoas para o que? Se prostrar perante a imagem de escultura, vocês também têm que estar precisando se converter. E os pastores, do mesmo jeito que vocês estão fazendo o que as ovelhas, ser o que? Como é que eu quero dizer? Os pastores só querem saber de riqueza, querem fazer que as ovelhas sejam do mesmo jeito. Ambiciosa, para com isso. Nós temos que ter, nós somos ovelhas, nós temos que ter ambição em Jesus. E nosso Pai nos deu, no nosso Pai, que é o nosso Pai, o nosso tesouro. Mas não ambição em coisas, em bens materiais. Quem foi que viu disso? Jesus andava pregando, o evangelho dele aqui na terra, falando sobre os bens materiais. Então, se for, eu vou falar logo das igrejas. Se forem para ir para as igreja evangélica, for para vocês ir para a igreja evangélica, e vocês só com ganância, com negócio de dinheiro, é crescer, e se alguém tocar no crescimento de vocês, na fortuna de vocês viram um lobo, vocês viram um leão. Mas se for nas ovelhas, vocês dizem assim, não, isso aí não tá mais servindo para mim não, pode levar. Então, é assim que vocês tratam as ovelhas, por causa de quê? Por causa da ganância do quê? Do dinheiro. Esses tempos estão o quê? Rico, milionário. Mas o que vocês estão fazendo pelas ovelhas de Jesus? O que vocês estão fazendo pelas ovelhas dele? E vocês estão com negligência, não é pouca não, negligência é grande. Mas continuando aqui. Vós desprezaste as minhas ovelhas, afugentaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Das vossas ações é o que vocês estão fazendo dentro dos templos, que vocês estão apacentando as ovelhas. A Jesus vai o quê? Quando Jesus vai lá, você está vendo que isso é Jesus que está trabalhando. Jesus foi lá o quê? Na igreja católica, tirou um padre lá do altar, ele estava lá no altar, ele foi tirado lá do altar. Foi lá na igreja evangélica, tirou o quê? Um pastor lá no altar. Jesus está demonstrando a vocês que Jesus está incomodado. O que vocês estão fazendo não está sendo certo. Os pregadores vão pregar, tem que pagar os pregadores para poder eles falar a palavra de Deus. Isso é hipocrisia, vocês são pessoas, vocês são raça de vírgula. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é para ser vendida, é para ser o quê? Dada. Essas almas, o quê? Elas estão sedentas da palavra de Deus. Não é para vocês chegarem e vender. Por isso que as pessoas que quando Deus pesa a mão, elas estão achando ruim. Não é para achar ruim, não. Você tem que comer o que vocês plantaram. Então, como é que uma pessoa vai cantar, trazer essas almas para o reino dos céus, vai cobrar milhões, se fosse mesmo para ajudar as ovelhas de Jesus, eu ainda sou contra. Mas, meus amores, para o quê? Para o seu próprio interesse. Me diz uma coisa, se Deus te levasse da terra hoje, agora, no exato momento, o que é que tu tinha feito da tua vida? Com tanta negligência perante o rosto de Jesus.
Por isso, meus amores, que eu falo com vocês. Entendeu? A minha riqueza é Jesus. O meu tesouro é o meu Pai. O Deus de Israel, ele é o que? É o meu tesouro. Entendeu? Aqui eu não tenho nada e nem quero e nem pretendo ter alguma coisa nessa terra. Meus amores, eu tendo só o meu comer e eu tendo saúde para proclamar a palavra de Deus, é só isso que eu quero. Desse mundo aqui. E que ganhar muitas almas para o reino do meu Pai. E falar com vocês o que vocês se arrependem, que vocês o que se transformem, para vocês morar no céu, junto com Jesus, com o nosso Pai. É isso que eu quero desse mundo aqui. Eu só quero almas para o reino do meu Pai. Desse mundo aqui, eu só quero interceder por vocês, ao meu Pai, para que vocês o que? Entendam e se volte para o meu Pai, entendeu? E para Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Mas, meus amores, dá angústia. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Olha o que é que Jesus fala sobre o quê? Sobre a Igreja Católica. E sobre os crentes também, né? Que são, todos dois são o quê? Guia. Guia cego. Vocês são guia cego. Vocês o quê? Por isso que Jesus chamava vocês de hipócritas. Ó, e eu mesmo colherei o restante das minhas ovelhas. Olha, o restante, Jesus vai colher o quê? O restante das ovelhas dele. Agora, sabe o quê? Jesus vai colher o quê? O restante dessas ovelhas, sabe o quê? É agora. Na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, Jesus vai colher essas ovelhas. Porque o restante aqui é restante. As outras, vocês fizeram o quê? Tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Como Deus disse o quê? Que vocês não cuidam, vocês não visitam, vocês não dão amor a Ele, vocês não dão carinho. Então, meus amores, não vou me calar, não. O que está em jogo é muitas almas e são muitas o quê? Muitas ovelhas de Jesus. Entendeu? Quantas ovelhas de Jesus não tem na Igreja Católica? Quantas ovelhas de Jesus não tem o quê? Na Igreja Evangélica? Fora as outras, que tem outras religiões aí, né? Que eu não sei nem como é o nome. Eu não tenho bons estudos, como é que eu vou saber o nome? Então, gostaria de falar sobre elas também, mas eu não posso, porque eu não sei. Não sei nem falar o nome, né? Então, mas meus amores, vocês prestem atenção. Aí dentro de vocês existe uma alma. Por isso que sempre no começo dos meus vídeos, quando eu comecei a gravar vídeo pra vocês, eu dizia a vocês, compram uma Bíblia, examinar as Santas Escrituras. Olha o que é que Jesus diz aqui. Deixa eu ler aqui só mais um e vou para Mateus ler. Não, Mateus não, é para João. Ler um versículo para vocês, ó. E levantai. Peraí, meus irmãos, deixa eu terminar de ler isso aqui, ó. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de toda a terra, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Então, se você está vendo o que Jesus está dizendo aqui, que vai pegar vocês agora no arrebatamento, tanto o povo católico quanto o povo evangélico. Se vocês católicos, se vocês começarem o quê? Comprar uma Bíblia, começarem a ler e colocar tudo que tem aqui em prática. Assim que Jesus vive, Jesus vai levar vocês também. Mas se vocês o que? Reconhecer que Jesus é o seu Salvador, entendeu? E o que? Nada de idolatria. Se vocês vão ver Jesus, eu dou certeza absoluta que vocês vão ver Jesus agora, nesse tempo agora, entendeu? Mas para isso que eu tenho o quê? Vocês vão ver, mas para vocês subirem com Jesus, tem que haver o que? Reconciliação. Mas não é no dia não, não é no dia. Não deixa para se reconciliar com Jesus no dia não, que vocês perdem a oportunidade que vocês têm com Ele. Continuando aqui. Afrugentar-te, as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarei e se multiplicarão. Então, se você está vendo, vocês vão crescer, não, vocês vão ser uma nação enorme de grande. De quem? De Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Quando Jesus está falando isso aqui, Jesus está falando sobre o arrebatamento. Jesus está falando sobre isso aqui, é sobre o tempo que ele vai reinar. Então, meus amores, não há muito mais tempo, não. Bora lá? Bora continuando aqui, ó. Agora eu vou lá pra João, né? A gente vai ler outro versículo aqui, mas eu vou ler logo aqui onde eu prometi a vocês. Onde é João, sim. João, peraí, meus amores, glória a Deus. João 5.
Olha o que é que Jesus diz. É por isso que Jesus pede para vocês examinar as Santas Escrituras. Como é que vocês vão ter vida eterna se vocês não lerem as Santas Escrituras? Vocês não vão ter vida eterna. Vocês vão ter vida eterna, mas não com Jesus. Não da forma que vocês querem. É da forma que vocês jamais imaginavam e que vocês jamais almejavam para a alma de vocês. Tem pessoas que pensam, eu morri, acabei, vou dormir para toda a eternidade. Vai não. Tu só foi tirado do teu corpo. Tu só foi tirado do teu corpo vai ser ressuscitado. Não na primeira ressurreição, se tu dormiu sem Jesus, na segunda. Entendeu aí? Bora lá, ó. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você está vendo o que é que Jesus disse? Para vocês terem a vida eterna, vocês têm que o quê? Examinar as Santas Escrituras. Vocês têm que o quê? Para vocês conhecerem Jesus, vocês precisam examinar as Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? E não quereis vir a mim para ter de vida. Então, vocês não querem examinar as Santas Escrituras? Jesus já está dizendo aqui. E não querer vir a mim para ter de vida. Então, porque vocês não querem ter vida com Jesus. Vocês querem que viver do jeito que vocês estarem e não chegar o dia foi e acabou. Não, de maneira nenhuma. Foi, então, para um canto que vocês jamais saberão. Porque ninguém viu. Mas nas Santas Escrituras tem, fala. E é um canto que eu jamais pretendo conhecer. Por isso que eu faço o quê? Por isso que eu caminho com Jesus, eu faço todas as vontades do meu Salvador. Agora eu vou soltar para vocês os sonhos, tá bom, meus irmãos? E vou soltar junto com as Santas Escrituras. E mais uma coisa. Em Mateus aqui, eu tava lendo... Mateus, eu tava aqui com vocês, né? Era em Mateus o quê, meu Deus? Era em Mateus. Eu disse que eu ia ler pra vocês. O primeiro discípulo de Jesus. Eu sou o último. Glória a Deus. Mas meus irmãos não falam com orgulho, não. Eu falo assim, porque está se cumprindo as Santas Escrituras. É porque as pessoas não olham as Santas Escrituras. Eu bem que eu tenho um orgulho, sim, de levar a palavra do meu pai, né? Então, meus amores. João Batista pregando também um arrependimento. No tempo que Jesus estava na face da terra. João Batista estava pregando arrependimento. Vou ler para vocês aqui, ó. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensina a fugir da ira de Deus? Produz, pois, fruto digno de arrependimento. Olha o que é que João Batista está falando. Eu falo também do mesmo jeito para a igreja católica, para as igrejas evangélicas. Vocês têm que produzir fruto de arrependimento de pecado. As pessoas o que estejam o quê? Sempre arrependidas das ações dos pecados dela. Para quando Jesus vir, Jesus nos pegar em quê? Nós se santificando cada vez mais para o quê? Para subir para a glória, para subir para Ele, entendeu? Meus amores, se eu fosse ler o restante aqui, meus amores, era muito grande. Mas era muito ensinamento cada vez mais. Vou ler aqui essa parábola bem pequenininha que eu falei que eu ia ler, só que eu não leio. E vou começar a soltar os sonhos para vocês, tá bom? A importância da lei. Então, para nós chegarmos ao céu, a gente tem que o quê? Seguir a lei, que é os mandamentos de Jesus. De Deus, né, também, né? Que Deus disse. Primeiro mandamento de Deus, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Aí como é que eu vou me prostrar perante uma imagem de escultura? Será que eu estou agradando a Deus se eu fizesse isso? Claro que não, né, meus irmãos? Lá no início, quando Deus passou aquele povo, o povo de Israel, no Egito, Deus estava direto caminhando com eles. O que foi que eles fizeram? Um ídolo com as suas próprias mãos para o quê? Para eles adorarem, se prostrar, fazer culto para o ídolo. O que foi que Deus fez? Deus quebrou aquela estátua que eles fizeram, né? Então,
E Deus acabou com aquelas pessoas que se prostraram perante a ele. Por quê? Porque deixaram de adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Para o quê? Para adorar ídolo. Entendeu, meus amores? Primeiro quer dizer que será que se a gente se arrepender, será que Deus não vai perdoar a gente não? Porque a gente se prostra. Vai sim. Deus perdoa e Jesus também. Mas só que Jesus quer o que? Reconciliamento da nossa parte. Nós não fazemos isso nunca mais, entendeu? É isso que Jesus quer de nós. Que nós se renda aos pés dele e jamais volte a praticar a vida pecaminosa, entendeu? Porque isso é um pecado. E um pecado que, né? Glória, o sangue de Jesus tem poder. Não cuideis que vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Você está vendo o que Jesus disse aqui? Jesus não veio desfazer de nada que os profetas tinham dito nas Santas Escrituras. Muito pelo contrário, ele veio fazer o quê? Nós cumprir. E muito mais melhor, né? Assim, de todas as formas é bem explicado, mas Jesus Cristo explica bem mesmo, entendeu? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio ser omitido da lei, sem que toda seja cumprida. Então, se Jesus já deixou muito bem claro que até que a terra passe, então Jesus já deu garantia que a terra vai passar, essa terra não existe mais não. Até que a terra passe, e a terra só terra, não é só terra, não é só a terra não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu tava lendo. O céu e a terra passam, nenhum jota ou tio sem admitir da lei, sem que todas seja cumprida. Você está vendo aí? Repetir de novo para vocês. Eu me perdi, mas me repetir. Então, Jesus já deixou muito bem explicado que nada das Santas Escrituras, principalmente sobre essas idolatrias, né? Nada será o quê? Tudo tem que ser cumprido. Mais outro. Qualquer, pois que violar deste mandamento, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir o ensinamento, será chamado grande no reino dos céus. Então, meus amores, pra gente ser chamado de grande, a gente tem que ensinar corretamente do jeito que está escrito nas Santas Escrituras. Sem o quê? Sem deixar nenhum passar. Então, eu acho tão engraçado, por que essas pessoas fazem isso? Eles não têm pena nem da própria alma deles. Avalie vai ter pena da alma das pessoas, das ovelhas que estão lá dentro da igreja. Por isso que Jesus, então, está aparecendo e falando com vocês, meus amores. Entendeu? Vou terminar essa parábola. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas ou fariseu, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você está vendo aí? Esse versículo aqui, ó, presta atenção. Vou ler de novo, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você está vendo aí? Glória a Deus. Meus amores, encerrei essa parábola inteira para vocês. É Mateus 5, e li o versículo 17, o 18, o 19 e o 20. Esses 4 versículos para vocês, uma parábola inteira para vocês. Sobre o que? Jesus falando sobre o que? Sobre a lei, né? Que tem, que Jesus não mudou. Entendeu? E nem sobre o que? O que Jeremias escreveu, os outros, Osés escreveu,
dos outros profetas escrever, ele jamais ele tirou, entendeu, meus amores? Porque, meus amores, foram tudo feito pelo quê? Tudo foi mandado por ele, entendeu? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas vou fazer outro soltando os sonhos, tá bom? E vou logo me preparar aqui pra soltar o sonho e soltar as Santas Escrituras junto com o sonho.